A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 37, que vai nos dizer assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu não sei qual é o tipo de impossibilidade que há no teu caminho. Eu não sei quais são os impossíveis que te cercam, mas eu quero te dizer que toda boa palavra, toda promessa, tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida, Ele faz acontecer. Muitas vezes pensamos que em meio a cenários contrários, em meio a improbabilidades, Deus não pode agir. Muitas vezes esquecemos o poder do Deus que nós servimos. Talvez você entrou aqui desta forma. Você esqueceu o poder do Cantaraia, do Deus que você serve. Você esqueceu que o teu Deus é Deus de promessa. É Deus que fala e vela sobre a palavra dele para cumprir. Na verdade, o nosso Deus é Deus de impossíveis. E muitas vezes nós olhamos para o cenário e pensamos: não tem como acontecer milagre, porque é muito impossível. Não tem como acontecer resposta, porque a situação ela é adversa, mas através dessa palavra o Senhor está dizendo: assim como eu cumpri a palavra na vida de Maria, assim como eu usei Gabriel para ser o mensageiro, eu estou hoje dizendo para você que eu vou cumprir a palavra. Eu estou hoje dizendo para você que eu vou cumprir a promessa. Eu estou hoje dizendo para você que eu vou fazer o impossível acontecer e vou glorificar o meu nome na sua vida. Maria sabia que era impossível aquilo que o anjo estava falando para ela, mas em momento nenhum Maria duvidou. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide daquilo que Deus tem falado para você. Na verdade, não duvide daquilo que Deus tem direcionado para sua vida. A gente tem a mania de duvidar, irmãos, porque nós olhamos para o cenário e vemos a impossibilidade, vemos que não tem como a palavra se cumprir. Mas os teus olhos não podem estar fitos na impossibilidade. Os teus olhos não podem estar ali apegados ao momento. Mas você precisa se apegar à palavra. Declare comigo: eu não vou me apegar ao que o meu cenário diz, mas eu vou me apegar à palavra de Jesus. Eu não vou me apegar ao que o meu cenário diz, mas eu vou me apegar à palavra de Jesus. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue àquilo que Deus determinou para você. Nós sabemos que era impossível, humanamente falando, uma mulher que era virgem conceber e dar luz a um filho. Maria chega a mencionar isso para o anjo e a dizer para ele: como é que vai ser isso? Ela diz aqui como é que isso vai acontecer se ela não havia tido relações com homem algum. Ou seja, ela sabia que era impossível. Mas o que é lindo, irmãos, é que Maria, ela não duvidou daquilo que estava sendo dito para ela. Maria acreditava que o nosso Deus é Deus de impossível. E o que Deus quer que a gente acredite, meu irmão e minha irmã, é que Ele é Deus de impossível. Que Ele é Deus que faz aquilo que humanamente falando não pode ser feito pelos homens, Ele faz acontecer. Aquilo que humanamente falando é impossível, Deus, Ele faz se cumprir na nossa na nossa história. Maria disse, aleluia: aqui está a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu não sei o tamanho da impossibilidade que você tem hoje na sua vida, mas eu quero lhe dizer: faça como Maria. Diga: aqui está a serva do Senhor. Diga: aqui está, meu irmão, servo do Senhor. Eu creio, mesmo que seja impossível, assim como Maria acreditou. Maria acreditou, irmãos, naquilo que era improvável. Maria acreditou naquilo que ninguém viveu antes dela e não viveria depois dela, porque o milagre de Maria foi exclusivo. Só Maria teve o privilégio de gerar o Salvador. Só Maria concebeu e deu à luz a um filho sendo virgem. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Quando Deus quer, Ele entrega milagre exclusivo. Talvez você está com a impossibilidade tão grande na sua vida que você diz assim: irmã, eu nunca vi um caso desse. Se for acontecer isso aqui na minha vida, um milagre acontecer, é uma exceção, porque eu nunca vi. Deus está dizendo: eu tenho um milagre exclusivo, eu tenho uma exceção para você. Eu faço o impossível acontecer e glorifico o meu nome para que você possa dizer a todos que quem fez foi o teu Deus. Declare comigo: o meu milagre será exclusivo e eu vou testemunhar. O meu milagre será exclusivo e eu vou testemunhar.
Muitas vezes nos apegamos ao momento, ao cenário, às impossibilidades, mas Maria não fez isso não. Maria não se apegou àquilo que era impossível, mas Maria creu na palavra. Nós precisamos voltar a nos apegarmos com a palavra e não com o cenário. E não com aquilo que a gente está vivendo. Talvez tudo para você hoje é contrário e por isso Deus ele te trouxe aqui. Você não veio aqui em vão. Deus ele trouxe aqui para lhe dizer que as impossibilidades na sua história não são nada para ele. Deus é Deus do impossível. Deus é o Deus que faz aquilo que humanamente falando não tem jeito. Porque para Deus não há nada impossível nas promessas deles. De canto, raia, arrasto, canto. Para Deus não tem impossibilidade. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele faz o milagre acontecer. Ele faz a resposta chegar. E eu vou lhe dizer algo: Deus não erra endereço. Deus está falando contigo que está pensando que não tem jeito. O Senhor não erra endereço. O anjo Gabriel foi na casa de Maria, enviado por Deus. Tinha o endereço certo para aquela palavra. Canto. E o Senhor está dizendo: eu sou Deus que sou remetente da tua vitória. Maria era que ia receber o milagre, mas o remetente era Deus. E Deus está dizendo através dessa palavra: eu sou o remetente do milagre. Eu sou o remetente da resposta. Arabaia cantorasto. Eu sou o remetente daquilo que você precisa. Isso é impossível para você, né? Daqui a pouco você vai dizer: foi o meu Deus que fez, porque para mim era impossível. E é claro que para ser milagre tem que ser impossível mesmo. Você esqueceu, foi? Que Deus ele faz o milagre acontecer é no meio das impossibilidades. É quando humanamente falando não tem jeito. É quando nós olhamos para as circunstâncias e pensamos: isso não tem como acontecer. Aí o Senhor diz: pois é, isso vai acontecer. Versículo de número 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, não tem como isso acontecer. Talvez você está como Maria, meio perdido, meio perdida, diante de algumas promessas que Deus te fez, diante de algumas palavras que Deus liberou na sua vida, diante de algumas coisas que Deus falou que vai fazer acontecer na sua história. Porém, humanamente falando, não tem como um milagre acontecer. Humanamente falando, não tem como a resposta chegar. Humanamente falando, não tem como o cenário mudar. Mas através dessa palavra, o Senhor, Ele diz para você que para Ele não há nada impossível. Você vai ver aqui o anjo, ele respondendo para Maria, versículo de número 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, irmãos, o que o anjo estava dizendo para Maria era: Maria, vai ser algo miraculoso. Maria, na verdade, vai ser algo que não tem explicação. E é isso que Deus está falando com algumas Marias que estão me ouvindo agora, com algumas pessoas que têm resposta de oração que está chegando, mas é impossível para você, com causas que você já deu como perdida. Ou seja, o milagre vai ser algo impossível. É milagre. Milagre não se explica, a gente vai aprendendo isso com Deus. Milagre se vive. Milagre a gente não busca entender, a gente só faz o que viver. E Deus está dizendo para você através dessa palavra: é tempo de viver milagre. Não é tempo de estar querendo entender. Rebiando cai arrasto cantorai tudo. Imagine se Maria fosse ficar tentando entender. Irmãos, tem coisas que se a pessoa tentar entender, enlouquece. Tem coisas que se a pessoa tentar entender, perde a fé. Não tinha explicação que o anjo estava dizendo para Maria, mas a fé dela era maior do que a incredulidade dela. E o Senhor está dizendo: não sejas incrédulo, mas crente. Declare comigo: eu não vou dar lugar à incredulidade, eu vou dar lugar à fé como Maria. Eu não vou dar lugar à incredulidade, eu vou dar lugar à fé como Maria. Quando a gente vê Maria dizendo aqui que se cumpre em mim conforme a tua palavra, ela estava mostrando a fé dela. Ela estava dizendo: eu creio, por mais que seja impossível. Eu creio, por mais que humanamente falando isso seja loucura. Na verdade, o que Maria estava dizendo era: eu não me preocupo, mesmo que isso me traga riscos. Por quê? Porque eu sei que Deus, Ele vai cuidar de mim. Você sabia que quando Deus te faz uma promessa, Ele cuida de você nos mínimos detalhes?
Você sabia que quando Deus te faz uma promessa, você não precisa ficar se preocupando com nada, porque Ele é quem vai fazer a promessa acontecer? Era Deus quem guardaria a vida de Maria. Era Deus quem sustentaria Maria, Jesus. Era Deus quem ia cuidar de tudo. Era Deus que convenceria José. Então Deus, Ele cuida de nós. A gente não tem que ficar buscando também querer entender. Outra coisa que Maria nos deixa uma lição aqui nesta palavra. Ela não quis entender, e a gente precisa tomar esse exemplo de não querer compreender como é que as coisas vão ser, como é que o milagre vai acontecer. É milagre. Milagre não explica. Eu vivo, ribiando, cai, arrasto, canto. Milagre eu não fico buscando entender. Eu vivo, é tempo de viver milagre. Este cantorai. Deus vai te surpreender. Deus vai te fazer viver milagre. Deus disse para pessoas aqui que tem resposta chegando de impossibilidades. Ó, eu tô falando de impossível, irmãos. Eu tô falando de impossível. Riste cantorai, arrasto cantarai. Eu estou falando de improvável. Eu estou falando de coisas que, humanamente falando, não tinha como acontecer e Deus vai fazer. Deus vai fazer para te mostrar que Ele é Deus. E Deus vai fazer para te mostrar que o remetente desse milagre não é você e não são os homens, mas é Ele. O anjo Gabriel, ele falou com Maria, mas havia uma direção certa. Havia alguém maior do que Gabriel que o havia enviado, que foi o próprio Deus. O próprio Deus enviou o seu anjo para ser ali o portador das boas notícias, aquele que trazia as boas novas. Quem estava naquele momento trazendo as boas novas para Maria era Gabriel, mas o dono, o remetente daquelas boas novas era o nosso Deus. E Deus está dizendo, é claro, que na sua vida não vai ser diferente. Eu que vou fazer o milagre acontecer. Eu que vou fazer a resposta chegar. Eu é quem vou glorificar o meu nome na sua vida e te mostrar o quão grande, o quão poderoso eu sou para cumprir a boa palavra, para cumprir a promessa, para fazer acontecer aquilo que eu prometo. E a Bíblia diz, irmãos, que cada palavra que Deus Ele falou sobre Maria aconteceu. Maria, ela deu à luz a um filho, como Deus havia dito. O Senhor convenceu a José de ficar com Maria, de estar com Maria, de casar com ela, de assumir aquele filho. Deus, ele se responsabiliza nos detalhes por você. Você acha que Deus é irresponsável, que Deus vai te entregar o milagre e não vai te entregar o mantimento? Você acha que Deus não vai te dar condições de manter aquilo que Ele falou na sua vida? Você acha que Deus não vai cuidar daquilo que você precisa durante a caminhada neste milagre? É claro que Deus vai caminhar com você, Deus vai estar com você e vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Declare comigo, Deus vai cuidar de mim nos mínimos detalhes. E o milagre que eu espero vem dele. Deus vai cuidar de mim nos mínimos detalhes e o milagre que eu espero vem dele. Você está guardando não é no milagre humano. Você não está guardando na vitória dos homens. Você está guardando naquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tinha para Maria, irmãos, humanamente falando, era algo impossível. O que Deus tem para você, humanamente falando, é impossível mesmo. Você entrou aqui com quantas impossibilidades? Com muitas, se prepare para viver milagre. Mas é tempo de crer. Não é tempo de andar oscilando na sua fé e nem de andar duvidando do que Deus Aramanda Caia Rasto Canto falou contigo. É tempo de você crer. É tempo de você colocar a sua fé em ação. É tempo de você confiar. Deus quer que você coloque a sua confiança nele. Deus quer que você creia que Ele está contigo. Deus quer que você creia que Ele não te deixa. Aramanda Caia Rasto Canto. Que Ele não te desampara. Deus quer que você creia que Ele é na sua vida. Deus quer que você creia que foi Ele quem te escolheu, que você faça como Maria, aqui está a tua serva. É tempo de dizer, aqui estou, Senhor, para viver o teu milagre. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que é que o Senhor vai usar, eu não sei como é a forma de que esse milagre vai chegar aqui na palma da minha mão, mas uma coisa eu tenho certeza, tu és o Deus do impossível. Eu sirvo a um Deus que pega o nada e faz o tudo. Eu sirvo a um Deus que pega a impossibilidade torna em milagre. Eu sirvo a um Deus que para o Senhor não tem nada impossível. Quando o Senhor fala, o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Por isso eu te peço, vela sobre a palavra que o Senhor me prometeu, porque tu és Deus grande. É tempo de você começar a enaltecer o nome do Senhor, a engrandecer, dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele faz, que Ele é, que Ele pode, porque Ele vai fazer na sua vida. Ele vai abrir portas, Ele vai abrir caminhos para você passar. Eu não sei o tamanho da impossibilidade, mas se eu fosse você, eu já estava agradecendo.
Porque se há impossibilidades na sua vida, é sinal de que Deus está prestes a fazer o milagre acontecer. O Senhor está dizendo para você que para o Senhor não existe nada impossível em todas as suas promessas. Quem lhe prometeu foi Deus, então pronto, fica na tua. Fica tranquila, só acredita. Só crê e diga: aqui está a tua serva. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu não sei como é que a porta vai abrir. Na verdade, eu não sei nem como é que vai ser o meu amanhã. Eu não sei o que vai ser daqui a 5 minutos, mas no meu amanhã, né? Mas eu confio no Senhor. O que Deus quer é que a gente confie, na verdade, que a gente mostre confiança no Senhor. Que a gente não tenha uma confiança somente, irmãos, da boca para fora, mas que a gente tenha uma confiança verdadeira. Uma confiança que em meio a impossibilidades crê como Maria creu. Em meio a improbabilidades, em meio a situações contrárias, que a gente creia, que a gente acredite, que a gente permaneça na nossa posição de servos, de quem tem fé, porque Deus quer nos fazer viver o impossível. Você vai viver o impossível, você vai testemunhar, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai dizer que Deus te visitou, porque o mesmo Deus que visitou a Maria, o mesmo Deus que era remetente daquilo que ela estava ouvindo, daquela promessa que Deus estava fazendo através de Gabriel, é o mesmo Deus que é remetente da promessa que ele te fez, é o mesmo Deus que fala e cumpre aquilo que ele lançou sobre a sua vida. Para Deus não existe nada impossível. Se a promessa de Deus vai acontecer, se a promessa de Deus vai se cumprir, na verdade, se é para ser teu, Deus vai fazer chegar na palma da sua mão, Deus vai fazer acontecer na sua vida e o nome dele será glorificado. Não se preocupe quais meios Deus vai usar, qual porta Deus vai abrir, como Deus vai fazer o milagre. O que você precisa fazer é continuar crendo, esse é o seu papel, é continuar tendo fé, porque Deus é Deus do impossível e Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Em meio a impossibilidades, glorifique, porque o nome do Senhor será glorificado na sua história e você vai ver o milagre acontecendo, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, nós cremos que tu és um Deus de promessa, nós cremos que o Senhor é um Deus que fala e cumpre, Pai. Foi o Senhor, meu Deus amado, que enviou o seu anjo para dizer para Maria o que aconteceria na vida dela, por mais improvável que aquilo ali fosse, por mais que soasse como loucura aos ouvidos de Maria, ela creu. Pai, nos acrescenta fé, nos acrescenta a fé para que a gente possa crer nas tuas promessas, mesmo que aos nossos ouvidos elas venham soar como loucura. Tu és o Deus, meu Deus amado, de impossíveis. Haramando cai arrasto canto. Tu és um Deus, meu Deus amado, que pega aquilo que humanamente falando não pode acontecer e torna em milagre. Foi o Senhor quem fez o milagre na vida de Maria. Foi o Senhor quem fez ela gerar Jesus Cristo, como o Senhor havia dito por intermédio do teu anjo. E eu te peço agora, faz o impossível. Eu não sei qual é o impossível que meu irmão e minha irmã precisa, mas que o Senhor faça o impossível acontecer, que haja milagre, ribiando cai arrasto canto, que haja resposta, que o teu nome seja glorificado. Pai, nos acrescenta a fé pra gente fazer como Maria, a gente crê naquilo que é impossível e o teu nome ser glorificado. Deus, o Senhor, Deus que fala e que cumpre. Aqui estamos nós para o cumprimento da tua palavra, aqui estamos nós para o cumprimento da boa promessa que o Senhor nos fez. Aqui estamos nós crendo que tu és um Deus de milagre, de resposta, e que não existe impossibilidade, ribiando cai arrasto canto, para que o Senhor não venha operar um milagre na nossa vida. Não existe impossíveis, Pai, para o Senhor. Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, meu Deus amado, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu venho te pedir que em nome de Jesus, o Senhor venha tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa
causa, guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Pai, nós cremos que não há impossibilidades para o Senhor agir. Não há impossíveis que o Senhor, meu Deus amado, não possa operar. Então opera no meio da impossibilidade. Na verdade, nós te pedimos que o Senhor glorifique o teu nome e cumpra a tua boa palavra, cumpra a tua boa promessa, assim como o Senhor cumpriu na vida de Maria, Pai. Cumpra na nossa vida, faça o impossível acontecer. Glorifica o teu nome no nosso meio, meu Deus, assim eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. O mesmo Deus que esteve com Maria e que ali mandou uma mensagem para ela através do anjo Gabriel e fez com que a palavra dele se cumprisse, é o mesmo Deus que diz para você: eu sou na tua vida. A minha boa palavra, a minha boa promessa, aquilo que eu liberei sobre a sua história, eu vou fazer acontecer. É tempo de milagre, é tempo de resposta. Na verdade, é tempo de impossíveis se tornar um grande milagre na sua vida. Deus é Deus de surpresa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.